Olá amigos do canal Floricultura, eu sou J. Londe e estou com vocês hoje debaixo de um pé de acerola, num quintal. E olha o que eu achei aqui, ó. Vamos ver o que é isso. Orquídeas, né? Essa orquídea aqui, ó, está muito bem adaptada, verde, bulbos hidratados, enraizada num cachepô, né? Ao fundo aqui dentro do cachepô tem um tronco imitando uma madeira, tá vendo? Ó? É uma miltácea. É uma planta muito boa para se ter em casa, debaixo de um pé de acerola. A acerola é uma árvore muito boa para quintal, porque ela é pequena, dá sombra, dá fruto, né? E nós podemos colocar orquídeas. Aqui, ó, eu achei o quê? Uma neolácea, que é uma micro-orquídea, e ela também está muito bem adaptada à sombra da acerola. Foi amarrada nesse tronco para enraizar, porque o tronco original apodreceu. Planta muito boa também de se ter em casa, uma neolácea. Floresce bastante. Aqui mais ao fundo eu tenho uma híbrida. Daqui um pouquinho nós vamos falar desse híbrido aqui, ó. E ele tem uma coisa, eu vou pegar aqui, ó, é uma folha, né, que está sendo descartada. Por quê? A folha ficou velha, a planta retira os nutrientes e coloca dentro dela substâncias tóxicas. Depois essa folha é simplesmente jogada fora. E é assim que a planta faz a sua excreção. Se você olhar, esse híbrido aqui também, eu vou tirar ele, porque ele é o assunto do nosso canal de hoje, do nosso vídeo, e vou mostrar para vocês aqui, ó, mais orquídeas debaixo do pé de acerola. O que é isso aqui? Ó? Isso é um oncídio, também num cachepô, né? Tem um tronco para fazer um arranjo, certo? E também é uma planta muito bem adaptada, e com sinal de que os passarinhos já tiveram aqui, ó. A orquídea conta com isso, né? Os passarinhos vão fazer o seu esterco aqui, que vai servir de adubação natural para a orquídea. Vamos virando aqui que deve ter mais coisa. Achei aqui, ó, vamos mostrar, uma ocintera. É uma planta muito bem adaptada, é uma micro-orquídea também, dá umas flores bem pequenininhas, mas muito decorativo. Uma orquídea bonita de se ver, de se colocar numa mesa quando estiver florido, de alegrar a vida da gente. Vamos colocar aqui, ó. Não sei se vai pegar, se dá para ver aqui, ó. Eu tenho uma orquídea também, ó. Uma orquídea de cipó, que está no pé de acerola. Quem sabe que orquídea que é essa aqui? Essa aqui é a baunilha, né? A orquídea do qual se extrai a essência de baunilha. E ela está vicejando muito bem aqui também. Vai florir e depois vai dar o fruto, do qual se extrai a baunilha. Além desse oncídio aqui, ó, eu também, aquele deve ser o Cherry Baby, eu também tenho esse outro aqui, ó. Esse deve ser o oncídio, se não me engano, é o altíssimo, oncídio altíssimo, bem enraizado no cachepô, tem um tronco também para ele enraizar. Essas orquídeas gostam de madeira, né, porque elas são epífitas, então eu coloco no cachepô com um tronco, aí eu tenho uma orquídea muito bem adaptada. Também pode ser cultivado em vaso de plástico. Eu tenho aqui um outro oncídio também, ó, dá para ver, ó, num vaso aqui, ó, de plástico, certo? Lá dentro tem um vaso de madeira, lá, ele está plantado com madeira. Mas como a torceira está muito grande, eu coloquei lá. Outro oncídio aqui, ó, também no cachepô. E esse aqui tem até uma cerolinha que caiu aqui dentro, aqui, ó. Muito bonito esse oncídio aqui também. Não estou lembrado o nome dele, acho que é o Aloha. Deve ser o oncídio Aloha. Aqui eu tenho uma outra planta que é a Spectabilis, né? Que está florescendo aqui também. Mas o assunto hoje que eu quero mostrar para vocês, pessoal, são duas coisas. Primeiro, o tanto que é gostoso ficar debaixo de um pé de acerola, né? E principalmente com orquídea. Quanto as orquídeas gostam, né? Aqui embaixo eu tenho samambaias, né? Vicejando aqui, ó, vários tipos de samambaias. É um ambiente de sombra, né? Ambiente de umidade. E tem como você colocar muitas orquídeas aqui, ó. Agora, eu queria falar para vocês um pouquinho desse híbrido que eu trouxe aqui. Vamos colocá-lo aqui e vou posicionar a câmera para a gente falar um pouco desse híbrido. O que é essa orquídea híbrida? Eu ganhei de presente de um amigo, não sei falar quais são as plantas que deram origem a esse híbrido. Acredito que aqui deve ter a Catileia araguaia, deve ter participado desse híbrido aqui. É uma planta muito bonita, ó, dá para ver as folhas, como que ela está vicejando, né? É uma planta que está brotando, dá para ver aqui, ó, tem um brotinho aqui, tá vendo?
Deixa eu apontar aqui com o estilete. Ó. Aqui um broto aqui, ó. Dá para ver aí pertinho da câmera aí. Ó. Então é uma planta que está indo bem. Agora eu ganhei essa planta aqui, por quê? Por que que me deu de presente? Essa planta, segundo meu amigo, já participou de uma exposição de orquídeas, no qual ela foi classificada em segundo lugar, como híbrida, como planta híbrida. Só que ele não me falou, né, em que ano que foi, nem em que cidade que ela participou, mas segundo ele, se for verdade mesmo, eu acredito que seja, é uma planta de exposição, é uma planta que compensa cultivar. E eu ganhei porque ela está doente. Essa planta aqui está com uma doença muito comum aqui no Triângulo Mineiro, chamado de podridão mineira ou podridão negra. E eu estou tentando curar essa planta, salvá-la. Primeira coisa, o que a gente faz? Nunca colocar a planta doente junto com a planta sadia. Se ela chegou, tem que ficar de quarentena. É isso? Depois, eu peguei uma faca e cortei todos os brotos que estavam contaminados. Se vocês observarem, dá para ver que foi cortada aqui, ó. Certo? Ó. Ela também sofreu cortes aqui, ó. E do lado de cá também. Observa como que as raízes delas estão enegrecidas. Essa planta aqui está atacada, possivelmente, por fungo. O que eu fiz com essa planta? Primeiro, eu retirei tudo aquilo nela que estava contaminado. E me sobrou pouca coisa. O que sobrou, pessoal, de planta, que possivelmente não estivesse contaminada, vocês viram que eu tive que cortar em vários lugares, eu tratei com tudo que você pudesse imaginar. Tudo que falava, isso aqui funciona, vamos fazer. O pessoal usa muito o casumim, porque ele é bactericida e fungicida. Eu apliquei o casumim, foi o primeiro que eu coloquei. Depois eu utilizei um fungicida à base de cobre. Eu não aconselho ninguém a utilizar, porque o cobre é altamente tóxico. Tem o óxido cloreto de cobre e o sulfato de cobre. Os dois, se inalados ou ingeridos, eles competem com o ferro na produção da hemoglobina. Então o indivíduo passa a produzir células sanguíneas que não transportam oxigênio. Ou seja, embora ele pareça sadio, vai ter falta de ar. E é difícil retirar o cobre de dentro do organismo. Então eu evito usar esses produtos de alta toxicidade, de toxidez, porque eu estou no quintal da minha casa, tem criança, tem cachorro, assim, e eu também tenho a minha saúde que eu tenho que preservar. Depois, eu fiz um ataque então com esses produtos violentos, deixei ela separada, não resolveu 100%. Depois eu passei a aplicar o quê? Enxofre solúvel. O enxofre solúvel, ele tem uma vantagem muito boa. Ele é preventivo e é de baixa toxicidade. Então, para comprar esses produtos, você tem que ir numa casa de produtos veterinários. Lá você vai conseguir uma receita com o engenheiro agrônomo, não é isso? E ele vai te vender o produto. Só que quando você compra, por exemplo, no caso do casumim, por exemplo, você vai comprar 1 quilo. Agora, quanto que eu vou usar nessa planta aqui? 10 gramas. Às vezes menos, 5 gramas. E o que eu faço com esse resto de produto? Eu não tenho o que fazer. Uma das coisas que a gente faz é comprar junto com a sociedade, faz na sociedade orquidófila, reúne todo mundo, compra o produto e depois reparte. Mas se você está na sua casa, só você, uma orquídea, você não quer perder essa orquídea, quer cuidar dela, ela já está doente, porque se ela estiver sadia, você vai tratar com o quê? Com um enxofre solúvel. Mas se ela já estiver atacada, como foi o caso dessa orquídea aqui, ó, eu vou usar um produto de baixa toxicidade que vai combater o fungo. Agora, só lembrando, por que eu vou fazer isso? Porque essa planta aqui, apesar de doente, ela está dando mostras de que ela está reagindo. Dá uma olhada aqui que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho um broto. Tá vendo? Ela brotou em janeiro, aqui atrás, aqui, ó. Aí veio a podridão e destrói o broto. Aí nasce outro broto e destrói. Aí ela nasceu esse aqui, ó, depois que eu tratei com enxofre solúvel. O enxofre solúvel deu a condição da planta resistir. E como esse broto aqui está muito bom, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um fungicida nessa planta aqui para fazê-la ficar o quê? Mais resistente ainda. Que fungicida que eu vou usar? Um muito fácil de conseguir. É uma tinta à base de PVA, cloreto de poliacetato, que o pessoal normalmente chama de tinta látex. Isso! A tinta de parede. Uma tinta de parede para combater fungo em orquídea? Yes, exatamente isso. Por quê?
Se você der uma olhada lá no rótulo, lá na lata, está escrito que ela tem antimofo. Uma substância para não deixar a tinta mofar dentro da lata. Esse antimofo é o quê? É um fungicida. Então eu preparei aqui um pouquinho, né? Não pode ser muito ralo, né? Porque senão não vai resolver o problema, vai só pintar a planta. E eu vou aplicar com um pincel nessa orquídea aqui, ó. Na base da orquídea. Nos troncos, certo? No tronco e na raiz. No broto, não. Só no tronco e na raiz. Então dá para ver aí pelo vídeo, pela câmera, que ela já está ficando branca. Não é isso? Estou pintando a base da orquídea. Qual que é a toxicidade dessa tinta? É uma toxicidade pequena, né, que você pode usar num espaço aberto, arejado, como eu estou aqui, debaixo do pé de acerola, tomando um pouquinho de sol, um pouquinho de sombra. Tem ventilação, então não há problema, não há questão assim de intoxicar. Não é isso? E vou aplicando em toda a planta. Lembrando, toda a planta assim, tronco e raiz. Né? Onde tiver raiz, posso aplicar? Pode. Onde tiver tronco, pode aplicar? Pode. E no broto? Não. Por que que não? Será que se eu aplicar eu vou matar o broto? Não, não vai. O broto não vai morrer por causa disso, não. O que acontece é o seguinte, ó, a tinta vai fazer uma cobertura. Dá para ver aí, ó. Olha o tanto que ela cobriu. Deixa eu virar de cá. Certo? Eu vou cobrir a tinta todinha de branco, a planta de branco. Certo? Aí o que que vai acontecer quando eu fizer essa cobertura? Aqui eu vou tampar, eu vou cobrir o fungo. Né? Então, o fungo que tiver aqui, ele não só vai ser combatido, certo? Eu vou matar o fungo, como também vou impedir que ele espalhe, ó, os esporos. Ele não vai ter como reproduzir, jogar esporo para cima. Então, se ele estiver só na raiz e na base da planta, ele não vai atingir as folhas, nem o broto. Agora, por que que eu não posso passar tinta no broto? Porque o broto, pessoal, ele tem uma tinta natural, que é a clorofila. Uma substância química que vai captar a luz solar, não é isso? E a partir dessa luz solar, gás carbônico e água, ele vai fabricar os seus nutrientes. Claro que ele vai receber nutrientes da folha, mas ele vai produzir também. Então, se eu tampar ele com tinta, eu vou dificultar, eu vou impedir que o broto faça fotossíntese. Ele não vai morrer por causa disso. Ó. Sujou um pouquinho ali, vai morrer? Não, não vai. Só vai atrasar o crescimento. Então, eu vou aplicar a tinta aonde? Onde não tem fotossíntese. Onde que não tem fotossíntese? Raiz. Caule antigo, base de caule. Na base dos caules tem fotossíntese. A folha tem, então a folha eu não vou aplicar tinta. Uma coisa que o pessoal me pergunta, acho que vocês vão perguntar já também, né? Tem que ser tinta branca? Ou pode ser colorida? Pode ser qualquer cor. Só que a tinta branca ela tem mais antimofo. Por causa de quê? Por que que isso acontece? Porque o corante em si ele já é fungicida. Então, se eu colocasse um corante vermelho, eu ia colocar menos fungicida. Agora, e a tinta branca? Por não ter corante, é colocada uma quantidade maior de fungicida. Outra coisa importante também, se você for cortar essa planta para fazer muda, ou uma goiabeira, uma laranjeira, uma flor de jardim, qualquer árvore, você podou um galho, o que que você faz? Onde você podou? Você aplica a tinta látex, para impedir que o fungo penetre naquela planta por ali. Primeiro você vai esterilizar o material que você vai utilizar, a faca ou a tesoura. Depois que você cortar, você vai fazer o quê? Pegar um pouquinho de tinta à base de PVA, tinta látex, e vai lá onde você cortou, supondo que seja aqui, ó, e aplica por cima ali. Ó. Como esse caule aqui é um caule antigo, eu não quis cortá-lo, eu deixei de propósito, para mostrar que eu posso aplicar a tinta aqui, ó, porque ele não está fazendo fotossíntese. Correto? Bom, essa planta aqui agora, pelo menos em teoria, ela está imunizada. Né? Ou pelo menos, se ela não tiver 100% imunizada, o que vai acontecer? Ela tem uma ajuda para combater o fungo. Enquanto isso, esse pequeno broto que está aqui, ó, aquele aqui, ó, dá para ver aí. Ó, né? Vamos dar um zoom aí. Olha o broto aí. Esse broto vai crescer e vai formar o quê? Uma nova folha e depois uma nova planta. É isso? Aqui eu tenho outra vantagem também. Depois que ele enraizar, eu vou colocar um pouco de esfagno. Ele vai crescer e vai enraizar no esfagno. Se o restante da planta for contaminado com fungo, eu posso cortar e tirar a muda.
Espero que um dia essa planta aqui possa florescer novamente, quem sabe participar da exposição e ganhar novamente aí o segundo lugar, conforme meu amigo disse que ela ganhou. Ok? Pessoal, esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado de ficar comigo aqui debaixo da árvore, pintando raiz de orquídea. Eu acho que não tem nada melhor. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ajuda a divulgar, clica no sininho para receber as notificações. E boa florada! Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!